se casaram ontem no civil, e o casamento religioso vai acontecer no final desse mês. Glauco e Alice, um casal muito querido aqui da nossa igreja, e eu vou pedir que eles levantem o braço, porque tem visitante que não sabe de quem eu estou falando, por favor. Então, visitantes, esse casal aqui, bom, isso, tá? E louva a Deus, ou louvamos a Deus pela vida de vocês, tá bem, Glauco? Alice está muito feliz, mas Glauco também está muito feliz, né, Glauco? Tá? Deus abençoe vocês, e que não seja diferente no final do mês, quando vocês estarão se casando, tá? Eu imagino a alegria dos pais de vocês, e a alegria de vocês, da família, é a nossa alegria também, dos seus irmãos em Cristo. Deus os abençoe grandemente. Convido você a abrir a sua Bíblia. Na minha Bíblia, página 800, ou melhor, 984, Antigo Testamento. É um profeta menor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí e mantenha a sua Bíblia aí, e se possível você vai me acompanhar aí onde você está. Livro do profeta Amós, capítulo 4, o versículo 12. Amós 4, 12, repetindo, na minha Bíblia está na página 985. Eu quero fazer a leitura de apenas um versículo. Apenas um versículo. Amós 4, versículo 12. Todos acharam? Espero que sim. Acelerem aí, porque eu gostaria que fazer a leitura com todos. Acharam aí? Por favor, os novos crentes precisam da ajuda dos crentes mais experientes, mas eu estou vendo crente experiente aí que não conseguiu encontrar Amós ainda não, mas está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, e eu tenho certeza, tá, irmãos, que Amós está na Bíblia, tá bem? Então, por favor, ajuda Erenilta e Sara a encontrar Amós, por favor. Adeli, ih, rapaz, já achou. Amós 4, 12. Ajuda aí, Ana Delane, por favor. Amós 4, 12. Um bom exercício para nossa memória, tá? Tem uma musiquinha, eu vou pedir para a Esté ensinar. Se Deus quiser, a partir do ano que vem nós vamos ter o ministério com a melhor idade funcionando. Então fica difícil gravar algumas coisas, né? A idade vai chegando, tem novo aí que não grava uma opção de coisa, né? Então tem uma musiquinha com os livros da Bíblia, e aí você vai aprender a música, e aprendendo a música você vai aprender os livros da Bíblia, e fica mais fácil. É um excelente recurso, né? A música, para não só decorar, né, livros da Bíblia, como para muitas outras coisas. Muito bem, já dei muito tempo já para todo mundo, né? Quem está com o celular aí já achou, mas com o celular é fácil, né? Vamos lá, Amós 4, 12, mantenha a sua Bíblia aberta aí, diz-nos assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Podemos ler juntos? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Quero falar nesta noite sobre um aviso solene para todos os homens. Um aviso solene para todos os homens. Nós temos no dia 2 de novembro o feriado de finados.
O que representa para um cristão de uma igreja evangélica histórica como a nossa o dia de finados? O dia de finados nada mais é do que um dia comum para nós. Não é ocasião, como alguns entendem, respeitamos, mas nós não concordamos, de orar por quem já morreu. Quem morreu, morreu. Se morreu com Cristo, amém. Se morreu sem Cristo, aí nós não podemos dizer amém. A gente lamenta. Nós não temos procuração espiritual de ninguém. Deus não nos dá, na sua palavra, autorização para orar por alguém que não está mais aqui, por alguém que já partiu, por alguém que já morreu. A Bíblia nos diz que cada pessoa é responsável por sua vida diante de Deus neste mundo. Cada um escolhe a vida que quer viver. Deus quer que nos preparemos agora. O texto fala sobre isso e eu quero fazer algumas considerações daqui um pouquinho mais. E não só Deus deseja que nos preparemos agora, nesse momento, mas Ele também nos oferece as condições necessárias para esse preparo. Então, com base nesse fato, eu quero tratar na noite de hoje sobre a importância de nos prepararmos para o nosso encontro com Deus. E deixa eu fazer uma pergunta: se você fosse chamado agora, à presença de Deus, se a torneirinha do oxigênio fechasse para você nesse momento, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Iria para a presença de Deus ou não? Pense nisso. Qual o contexto aqui? Eu quero, antes de considerar algumas coisas no texto, no verso 12 em especial, eu gostaria de olhar o contexto. Esse verso não é novo. Muitos dos que estão aqui no culto desta noite já ouviram pregações no passado, em tempos idos, neste texto. Mas qual o contexto aqui? O que vem antes? O que vem depois? O que está envolvido aqui? Muito bem, o reino que antes era unido, agora estava dividido. Reino do norte e reino do sul. 10 tribos estavam ao norte, a capital era Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, cuja capital era Jerusalém. Amós, texto que acabamos de ler, ele era um profeta do reino do sul, sendo que Deus o levantou para pregar contra o reino do norte. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles estavam vivendo no clímax de sua expansão econômica e geográfica. Em outras palavras, tudo estava caminhando muito bem, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Dinheiro, situação financeira muito boa, poderíamos dizer saúde para dar e vender. Aparentemente tudo caminhava muito bem. Era um tempo de muita prosperidade, prosperidade nacional. Tudo caminhava muito bem aos olhos humanos. Só que Deus olha para aquela prosperidade toda e vê que aquela prosperidade estava construída sobre bases falsas. Eu vou repetir: Deus olha para aquela prosperidade nacional, muito dinheiro, muita saúde, muita alegria, muita festa por conta do seu povo, tanto do norte quanto do sul. Só que Deus que vê, Ele enxerga na curva, Ele enxerga lá longe. Deus então percebeu que aquela prosperidade estava construída sobre bases falsas. Eles tinham praticamente tudo, tinham bens. Se você ler o livro de Amós, você vai ver isso. Eles tinham bens, tinham casas muito boas, comida, bebida da melhor qualidade. O livro de Amós fala sobre vinhos, perfume.
a mulherada aqui da nossa igreja e as que estão presentes aqui, gente, que tempo bonito, próspero é esse, é perfume, e tinha também religião, mas havia entre eles, presta atenção, muita injustiça também, havia roubalheira, desonestidade, e presta atenção, isso há 2.800 anos atrás, mais ou menos 700 a 800 anos antes de Cristo, havia essa situação, boa por um lado, mas ruim por outro lado também. Aí Deus olha tudo isso, religião envolvida, alegria, prosperidade, comida, bebida, muita festa, muita alegria. Aí Deus olha e diz: olha, não é nada disso que eu quero, não é nada disso. Em outras palavras, está tudo errado. E Deus, que é soberano, nós não podemos perder a visão de um Deus soberano. Ele manda e a coisa acontece, ele coloca rei, ele destrona rei, mas o homem pensa não, que ele está no comando, que ele manda, né? Até parece. Então Deus diz: eu vou julgar vocês, vocês são meus, propriedade minha. E Deus diz aqui no versículo 12: preparem-se para se encontrar com teu Deus. Eu odeio tudo isso que vocês estão fazendo, eu detesto tudo isto, eu não tolero o que vocês estão fazendo. Deus aqui revela toda a sua insatisfação com aquelas coisas que muitos daqueles seus escolhidos estavam fazendo. Então eu gostaria, a propósito do tema da nossa pregação da noite de hoje, qual o aviso de Deus para aquela nação? O que Deus estava dizendo e ainda trazendo para nós? Quais são esses avisos de Deus para nós hoje, para mim, para você, você que está em casa participando deste culto, você que um dia vai ouvir essa pregação? Quais são esses avisos de Deus para os homens que nós podemos extrair para a nossa vida aqui? Eu quero destacar 3 avisos baseados nesse verso. Primeiro aviso é este: Deus envia sinais de alerta. Deus envia sinais de alerta. Deus, ele foi enviando sinais de alerta. E eu vou mostrar para vocês. Eu não vou poder ler todo o trecho, mas se você quiser conferir em casa, você vai verificar que Deus nunca deixou de alertar o seu povo, sempre dando sinais, sempre alertando, avisando. Teve um momento em que Deus disse o seguinte: olha, chega, acabou. Usando uma expressão humana, é como se Deus dissesse assim: olha, a minha paciência esgotou, chegou ao final. Se você observar aí, rapidamente, olha comigo aí, por favor, no capítulo 4, você vai observar algumas expressões aí no capítulo 4, por favor, olhe comigo, por gentileza. No versículo 6, no finalzinho, no versículo 8, no final, no versículo 9, no final, no versículo 10, no final, no versículo 11, no final, tem aí uma expressão. Se você puder ler comigo, por favor, leia comigo. É a mesma expressão. Deus foi avisando, e o profeta vai registrando as palavras do Senhor. E a conclusão é esta aqui: contudo, vamos lá, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí, mais uma vez o profeta diz: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha, Deus foi avisando: eu mandei peste, e vocês sofreram com a peste, mas vocês não se voltaram para mim. Aí Deus diz: olha, teve uma região que eu fiz chover, e numa outra eu permiti a seca.
Aí vocês foram de cidade em cidade buscando água, não encontraram. E mesmo assim, sabendo que eu tinha providenciado aquilo, vocês não se converteram a mim. Deus avisando, e o que o profeta registra são palavras de Deus. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 5 vezes aqui, Deus falando, Deus avisando, e o povo como que virando as costas para Deus. Em outras palavras, olha, a gente vai pensar sobre isso amanhã, nós ainda somos jovens, nós temos muitas outras coisas com que nos preocupar do que nos preocupar com Deus. Só que Deus estava cansado de uma religião de ritos e não de vida, uma religião de casca e não de conteúdo. Então ele diz: olha, eu não quero alarido, eu não quero festa mais, eu não quero holocausto, mas eu quero transparência, retidão, integridade, eu quero conteúdo, eu quero justiça, Há pessoas aqui, talvez no culto desta noite, que digam assim: pastor, realmente a situação lá não estava boa, mas pela graça de Deus, as coisas comigo, lá em casa, na minha família, caminham muito bem. Realmente não estava chovendo na horta desse pessoal aí que o senhor está falando da Bíblia, mas está chovendo na minha horta, graças a Deus. Eu tenho visto que Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim. Mas presta atenção, pode ser que não esteja chovendo tanto na sua horta como choveu no passado, ou pode ser que Deus, por providência dele, esteja permitindo já na sua vida um tempo de secura, para o seu bem, não para o seu mal. Mas a verdade é, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabia o que era melhor para o seu povo, e Ele sabe o que é melhor para nós. E pode ser que Deus muitas das vezes permita um tempo de secura na sua vida emocional, no seu relacionamento interpessoal, no trabalho. Você se esforça, mas é incompreendido, não se chega a um ponto comum. Enfim, na vida espiritual também, você está passando um tempo de secura, você está orando, e está tendo a impressão de que a resposta não está vindo. Enfim, Deus pode enviar um tempo assim. Ele pode como que desestruturar você por um tempo, para que você aprenda uma grande lição, para que você atente para aquilo que Ele está tentando te falar. Deus pode, por exemplo, tirar a sua saúde? Pode ou não pode? Ah, não, pastor, isso é coisa do diabo. Não. Jó, por exemplo, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, se afastava do mal, e Deus permitiu que Satanás tocasse em muitas coisas. Você não vai tocar na vida de Jó, mas Deus permitiu uma enfermidade na vida de Jó, e teve uma enfermidade. Enfim, Deus estava no controle. Na verdade, o que aconteceu ali com Jó? É que o diabo estava no cabresto de Deus, Deus estava conduzindo tudo, e por isso que no final, tudo que Jó perdeu foi revertido, que não significa dizer que vai acontecer com você a mesma coisa, mas Deus estava no controle da vida de Jó. Mas Deus permitiu um tempo de secura na vida dele, tirou a sua saúde, o emprego. Deus pode, por exemplo, tirar a sua tranquilidade doméstica, e Deus pode até mesmo levar você, tirar a sua vida, porque Ele é o Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e nós não temos. Quantas pessoas se achegaram a Cristo num momento de profunda crise? Pode ser que alguém que no culto desta noite se lembre do dia da sua conversão. Pastor, as coisas não estavam bem comigo, não estavam bem lá em casa, havia essa, mais essa dificuldade,
pastor, foi em meio à crise que eu tive um encontro com Cristo, que o Evangelho fez toda a diferença na minha vida. Eu entendi aquele sinal de alerta. Irmãos, Deus não queria e Ele não quer aparência, Deus quer sinceridade, Ele quer inteireza de coração, Ele quer retidão. Ele envia sinais de alerta. Este é o primeiro aviso que eu chamo a sua atenção na noite de hoje. Deus envia sinais de alerta. Alertou o seu povo no passado, avisou, porque Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele envia sinais de alerta. Mas também, em segundo lugar, Deus espera que acertemos as contas com Ele agora. Deus espera que acertemos as contas com Ele agora. O povo do norte, eles achavam que tudo estava bem, como eu disse, havia uma prosperidade nacional, tudo, entre aspas, estava caminhando muito bem. Aí quem que aparece para estragar aquela festa? Aparece Amós. Amós vem lá do Reino do Sul, ele sobe e ele vai até o Reino do Norte. E ele diz aí no capítulo 1 do seu livro, no versículo 2, isso na versão na linguagem de hoje, o seguinte: Deus fala alto e sua voz parece um trovão. Na versão na linguagem de hoje fica assim essa expressão: Deus fala alto, ouçam o que Ele tem a dizer, a sua voz parece um trovão. Foi ali, meus irmãos, que começou o juízo de Deus para com o povo do norte. Nós temos a tendência, meus irmãos, infelizmente, de deixar as coisas espirituais para depois. É uma palavra antiga, que muitos não sabem o significado, é a palavra procrastinar, procrastinação. Esse assunto, né, de aceitar Jesus, de me batizar, de ser membro de uma igreja, de ter compromisso com Deus e com a igreja, é verdade, se você ama Cristo, você vai entender a importância da igreja na vida de um crente, e você vai querer se envolver, você vai querer, juntamente com seus irmãos, participar da obra, do avanço, da pregação do Evangelho na face da terra. Isto é natural que aconteça, mas tem pessoas, não, vamos deixar isso para depois, vamos deixar, e vai deixando, e muitas das vezes não tem a oportunidade de se arrepender. Infelizmente, a morte chega e a pessoa partiu desta vida sem se arrepender, sem reconhecer Cristo, seu Senhor e seu Salvador. Quantas pessoas que dizem assim: vamos deixar isso para depois, eu vou pensar nisso quando ficar velho. Será que você vai ficar velho? Pode ser que você morra com 26 anos, ou pode ser que você morra com 55, ou pode ser que você morra com 80, mas com o coração endurecido. Mas agora uma palavra para aqueles que, a semelhança do pastor Francisco, foi criado na igreja, ou tem sido criado na igreja. Eu quero dizer para você o seguinte: valorize a bênção de estar na igreja, ouvindo a melhor pregação deste mundo, que é a pregação do Evangelho. Mas, por favor, não empurre a vida cristã com a barriga, porque Evangelho não é fardo, Evangelho é um privilégio. Caminhar com Jesus, saber que você, dentre tantos neste mundo, é um escolhido de Deus, é um privilégio que se reveste de uma profunda responsabilidade. O nosso tempo é sempre amanhã, não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou entregar minha vida para Jesus, em 2022, será que vamos chegar amanhã? Será que vamos chegar em 2022?
A Bíblia diz que o tempo de Deus é hoje. Para Deus não existe amanhã. O tempo de Deus é agora. Olha, por favor, o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, e também Hebreus 4, versículo 7. Por favor, olha aí comigo. A palavra de Deus diz assim, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. No final diz assim, do verso 7, ou melhor, no início: portanto, como diz o Espírito Santo, podemos ler juntos? Se hoje ouvirdes a sua voz, verso 8, não endureçais os vossos corações. Até aí. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vira aí uma página, capítulo 4 de Hebreus também, versículo 7. Agora na segunda parte, na parte B do versículo, diz assim, vamos juntos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, vamos lá? Não endureçais os vossos corações. Mas pastor, eu não estou ouvindo a voz. Está assim, você não é surdo, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a pregação do Evangelho, é Deus falando com você, é Deus tratando com você. É inegável que é o Espírito de Deus que abre o nosso entendimento para entender a verdade do Evangelho, mas para tanto eu preciso ouvir, porque a fé, diz Paulo na carta aos Romanos, vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Cristo. É quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço com interesse, quando eu ouço com atenção, porque eu preciso entender o que acontece. O Evangelho não fica somente no campo da mente, vai no coração, e o Espírito Santo aplica essa palavra, e o que acontece? Isso gera fé, gera transformação de vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, rompam com a teimosia, não endureça o seu coração. Para Deus não existe amanhã, para Deus só existe hoje. Quando nós planejamos fazer uma viagem, e temos aqui alguns motoristas, e no momento eu tenho certeza que aquele que já andou de avião está um pouco preocupado de andar de avião no momento, mas de carro não. Mas se você planeja fazer uma viagem, e se você não é mecânico, você deve levar o seu carro numa oficina mecânica para fazer uma revisão, para você viajar com tranquilidade. Mas se o mecânico falar, olha, o motor corre o risco de, nos próximos quilômetros, você ter problema, você por acaso vai sair com esse carro, viajar com esse carro com a sua família? É claro que não, porque você é inteligente, porque você pensa, e porque o mecânico, o entendido do assunto, ele está te avisando, ele está te alertando. Mas agora eu te pergunto, e providências para a grande viagem para a eternidade? Você toma providências? Você tem se preocupado com a viagem que você está fazendo para a eternidade? Você tem tomado providências nessa viagem? Você tem se cuidado enquanto você está viajando para lá? E ainda, a sua vida está certa com Deus? Não é se você está satisfeito, porque de repente você diz, pastor, estou satisfeito. Não é se você está satisfeito, é se Deus está satisfeito com você. Deus está satisfeito com você? Você diria sim, de verdade, verdadeiramente? Ou você teria dúvidas acerca do que Deus hoje está pensando a seu respeito, ou o que Deus tem pensado a seu respeito? A sua vida está correta diante dele?
Deus espera que acertemos as contas com Ele agora. E o texto diz: prepara-te, ó Israel, para o quê? Encontrares com quem? Para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Mas depois deste primeiro aviso, depois desse segundo aviso, há um terceiro e último, que é este: Deus marca o dia do encontro. Deus marca o dia do encontro. Prepara-te, ó Israel. O profeta Amós disse isso: prepara-te, vocês do norte, eu saí do sul, vim aqui pregar contra vocês. Preparem-se para o encontro com Deus, preparem-se, porque esse encontro vai acontecer, queiram você ou não. Preparem-se, preparem-se. Olha, por favor, o que está aí no capítulo 3, o que o profeta Amós diz aí acerca do povo do norte, tá? Quando eu falo povo do norte, é o povo de Deus, mas aqueles que estavam lá em Samaria, e Amós estava pregando contra eles. Olha o que Amós diz em relação ao relacionamento de Deus com eles. Vamos juntos? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Leu aí? Porventura é uma pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem como? Tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo? Não, um quer ir para o norte e outro quer ir para o sul. Um quer ir para o leste e outro quer para o oeste. Tem que chegar num acordo. Mas qual o sentido aqui, meus irmãos? É que Deus e o povo estavam em desacordo. Deus queria uma coisa e o povo queria outra. Então veio o quê? Veio o rompimento. Houve um divórcio, houve uma separação. Agora, por favor, olhe também, rapidamente, livro do profeta Oséias. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, poucas páginas. Por favor, olhe aí também comigo, Oséias capítulo 4, versículo 17, é importante esse verso aí, Oséias 4, 17, diz aí o que? Podemos ler juntos? Efraim, ou seja, essa tribo pertencia ao norte, pertencia a uma tribo que estava lá em Samaria. Então Efraim está entregue a quem? Aos ídolos. Deixe-o. Ah, que coisa triste. Olha só o que o profeta Oséias, que também pregou no Reino do Norte, diz acerca dos que estavam lá, acerca do povo de Deus. Ele diz com tristeza: Efraim está entregue aos ídolos, deixe-o. Em outras palavras, meus irmãos, o profeta está dizendo o seguinte: eles me abandonaram, eles foram viver com outro, eles colocaram seu afeto em outro lugar, eles não me amam mais, eles não me amam mais. Existem ídolos nos corações deles. E agora eu gostaria de explicar para você o que é um ídolo. O que é um ídolo? Às vezes nós criticamos aqueles que adoram santos, como que se muitos evangélicos não adorassem também, não necessariamente santos, mas o time de futebol. Quantos evangélicos aí empolgados com a teologia da prosperidade, ao invés de falar do evangelho, o sujeito só fala em dinheiro, só fala em ter, aplicações e mais aplicações, não se fala de evangelho. Quantos evangélicos preocupados com o poder, enfim, vícios, paixões e tantas outras coisas. Um ídolo, ele não é concreto, como por exemplo uma estátua que você pode tocar, mas é muitas das vezes aquilo que ocupa o lugar que deveria ser ocupado por Deus no seu coração.
E é por isso que o profeta Oséias está dizendo isto aqui, verso 17 do capítulo 4: Efraim, ou o reino do norte, está entregue aos ídolos, deixa-o. Que coisa pior, meus irmãos, do que Deus um dia chegar para alguém e dizer o seguinte: olha, eu cansei, deixa ele, eu não quero mais, chega, estou cansado. Porque há momentos em que a rejeição, a diferença incomoda. E aqui o profeta Oséias, o livro do profeta Oséias é um livro interessantíssimo. A gente encontra aqui no livro do profeta Oséias um romance da reconciliação. Oséias tentou fazer com que o povo se voltasse para Deus, e eles insistentemente diziam: nós não queremos. Então Deus disse: olha, deixe eles, eu não quero mais. Eles me rejeitaram. Deus avisou, e Amós pregou, e depois de 28 anos, o reino do norte foi invadido pela Síria, o reino do norte foi destruído, o reino do norte desapareceu. Deus avisou, mas eles não quiseram ouvir. Esse é o aviso de Deus para todos os homens. Qual o aviso? Prepara-te, ó Israel, prepara-te, meu irmão, prepara-te, você que está aqui, para te encontrares com teu Deus. Não adianta fugir, mas cedo ou mais tarde, eu e você, todos, sem exceção, nos 4 cantos desta terra, compareceremos diante de Deus. Mas já quero caminhar para o final. Deus marcou um encontro conosco na pessoa de Jesus, e este encontro que Ele marcou é um encontro para perdão, é um encontro para passar a borracha, para apagar o nosso passado. Em Jesus Cristo Deus nos encontra, em Jesus Cristo Deus nos redime, em Jesus Cristo Deus nos restaura. A Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, é um amigo que nos chama para nos encontrar. E Ele diz o seguinte: olha, vamos nos encontrar, porque eu vou esquecer tudo, o passado vai ficar no passado. E aquele que falta a esse encontro, ele é falto de juízo, mas por outro lado, é sinal do juízo divino. Mas eu quero terminar dizendo que Israel teve oportunidade de se preparar para aquele encontro, mas não se preparou. E sabe o que aconteceu? Eles foram extintos. Não se sabe hoje onde os israelitas do norte estão. Por quê? Houve uma mistura de raça, eles se misturaram com os samaritanos, e eles foram aniquilados por conta de uma miscigenação de raça. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, sobre o Reino do Sul, a Bíblia está se referindo a Judá, ou os descendentes de Davi, porque aquelas 10 tribos do norte, elas deixaram de existir. Sabe por quê? Porque não quiseram ouvir os apelos de Deus, feito através dos profetas. Os profetas vieram, Oséias veio, pregou, Amós veio, pregou: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eles viraram as costas. Está tudo muito bem, está tudo caminhando muito bem na minha vida, temos saúde, temos prosperidade, temos dinheiro, temos casa, perfume, vinho, bebida, tudo. Se preocupar com o quê? Deus avisou, os sinais vieram, Deus esperou que eles acertassem as contas, Deus marcou o dia do encontro. Enfim, eles não quiseram ouvir e foram aniquilados. Eu quero terminar dizendo o seguinte, que Deus, Ele estende através de Jesus Cristo a sua mão amiga, para mim e para você. E o conselho que a palavra de Deus nos traz é este: não procrastine, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, porque para Deus não existe amanhã, para Deus só existe hoje.
Não adie esse encontro, não adie esse encontro. É loucura adiar esse encontro, é loucura tentar fugir de Deus, é impossível, é impossível. Então, a minha oração, a nossa oração, a oração desta igreja, é que você, na noite de hoje, talvez o seu nome não seja Israel, mas talvez seja João, talvez seja Maria, talvez seja Pedro, enfim, coloque-se aí no lugar de Israel, prepara-te e coloque aí o seu nome para encontrares com o teu Deus. Esse é o aviso solene para todos os homens, sem exceção, a fim de que nos preparemos para este grande encontro. E a pergunta que eu quero terminar fazendo é a seguinte: você está preparado para este encontro? Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude, nos dê graça, nos encha de misericórdia e de favor, e que você que está aqui no culto desta noite não fuja de Deus. É impossível alguém fugir de Deus, mas que, muito pelo contrário, que você se prepare, ou que esteja preparado para este encontro com Ele. Que Ele nos abençoe. Amém? Você pode fechar os seus olhos, aí onde você está, mesmo assentado, e vamos orar ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, e te peço, meu Deus, ó Espírito Santo, aplique esta palavra aos corações do Teu povo reunido aqui na noite de hoje. Se há alguém aqui tentando fugir de Deus, como tantos tentam fugir, que eles caiam em si e reconheçam que é impossível isto acontecer, e que, arrependido, contrito, entendam a grande salvação que o Senhor tem para nos oferecer, e também a vida abundante, de significado, vida completa, que Ele tem para dar a todo aquele que se voltar para Ele, que crer nele como único e suficiente Salvador. Que este aviso solene de Deus para todos os homens ecoe nos ouvidos aqui, e que não fique no ouvido, mas que alcance o coração e que transforme corações aqui para a glória do Teu nome. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode ficar em pé, por favor, bem bonito, e vamos louvar ao Senhor. Olá, se você gostou desta mensagem e quer ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Segunda Igreja Batista, em Casimiro de Abreu.